Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo Soares. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o tema da nossa aula de hoje é o conjunto dos números reais. Conteúdo importante para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Como eu já disse a vocês, hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é formado pela junção, pela união do conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Observem o diagrama aqui, por favor. Olha só, o conjunto dos números reais é representado pelo símbolo R. Nós temos aqui o diagrama que mostra o conjunto dos números reais. Nós temos a junção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, a união entre esses dois conjuntos. Lembrando que número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Portanto, os números naturais e os números racionais fazem parte do conjunto dos números racionais. Os números irracionais são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Juntando esses dois grandes conjuntos, nós temos o conjunto dos números reais. Ao dispormos os números reais em uma reta, temos que o número zero é a origem. Observem aqui o número zero. À direita do número zero, nós temos os números positivos e à esquerda do número zero, nós temos os números negativos. Nessa reta real, nós podemos observar números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Por exemplo, os números 0, 1, 2 e 3 são naturais. Além desses números citados, nós temos os números -1, -2 e -3, que são inteiros. Além dos números citados, nós temos as frações -6/5, -meio e meio, que são racionais. E como exemplo de números irracionais, nós temos menos raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, o número e o número π. Como exemplo de números irracionais, nós podemos citar essas constantes, o número e o número π, e as raízes que não são exatas. Notação científica. A notação científica, ela é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Além de facilitar a leitura e a escrita desses números, a notação científica também facilita o cálculo. Para representar um número em notação científica, devemos escrever um produto de um coeficiente A por uma potência de base 10 com o expoente inteiro n. Observem aqui, por favor. Olha só, aqui nós temos o produto entre o coeficiente A e a potência de base 10 com o expoente inteiro n. Esse coeficiente A deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E o expoente n, um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo. Observem esses dois exemplos que nós temos aqui. A velocidade da luz é em torno de 300 milhões de metros por segundo. Esse número, 300 milhões, é um número muito grande, né? A escrita e a leitura desse número acaba se tornando difícil. Então, nós utilizamos a notação científica para facilitar essa escrita e essa leitura. Olha só como nós vamos proceder. O número 300 milhões seria o mesmo
que 3 vezes 100 milhões. O número 100 milhões é 10 elevado à oitava potência. Então, aqui nós temos o produto. 3 vezes 10 elevado à oitava potência, metros por segundo. Outra maneira de transformar esse número em notação científica é nós voltarmos com a vírgula 8 casas decimais, de forma que o meu coeficiente A vai ser o número 3. E o expoente da minha potência de base 10 vai ser o número 8, porque nós voltamos com a vírgula 8 casas. Se nós voltamos com a vírgula, se nós caminhamos com a vírgula para a esquerda, o expoente da potência de base 10 é positivo. Caso contrário, se nós avançarmos com a vírgula para a direita, esse expoente será negativo. Vamos ver isso aqui no segundo exemplo. A medida de um raio atômico é, em geral, medido em nanômetros. Um nanômetro é igual a bilionésima parte de um metro. Então, eu vou pegar um metro e vou dividir por 1 bilhão. Um nanômetro é a bilionésima parte da unidade metro. Portanto, observem, esse é o número, 1 bilionésimo. É um número difícil de se ler e difícil de se escrever. Então, nós vamos transformar esse número em notação científica, é um número extremamente pequeno. Nós vamos avançar com a vírgula para a direita. Nós vamos avançar 3, 6, 9 casas com a vírgula, para obter aqui o coeficiente A igual a 1. Como nós avançamos 9 casas com a vírgula, o expoente da minha potência de base 10 será um número menos 9. Então, 1 vezes 10 a menos 9 metros. Só para recapitular, no caso da notação científica, esse coeficiente A, que multiplica a potência de base 10, tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 ou menor que 10. E se nós retrocedermos com a vírgula, se nós caminharmos com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Se nós avançarmos com a vírgula para a direita, expoente negativo. Propriedades da potenciação. Aqui eu coloquei as 3 principais propriedades da potenciação. A partir delas, a gente consegue resolver qualquer exercício que envolva a potenciação. Olha só, primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Por exemplo, A elevado a M vezes A elevado a N. Nós temos um produto de potências de mesma base. Nós vamos conservar essa base e somar os expoentes. Eu conservo a base A e somo os expoentes M e N. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Olha o exemplo. 1,4 ao cubo vezes 1,4 ao quadrado. Eu conservo a base das potências, porque a base é a mesma, 1,4, e vou somar os expoentes. 3 mais 2, que é igual a 5. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Quando nós temos uma divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Observem aqui, A elevado a M dividido por A elevado a N. Divisão de potências com bases iguais. Conservamos a base, subtraímos os expoentes. 3/4 elevado à oitava potência dividido por 3/4 elevado à quarta potência. Como as bases são iguais, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, 8 menos 4, que é igual a 4. Então, nós temos 3/4 elevado à quarta potência. E a última propriedade, potência de potência. Nós temos uma potência elevada a outra potência. Nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Olha o exemplo, 3,7 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Vamos conservar a base 3,7 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ok?
Essas são as 3 principais propriedades da potenciação. Vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de aprender. Escreva os números a seguir usando a notação científica. Olha só, na letra A diz o seguinte: a superfície do globo terrestre é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Vamos transformar esse número em uma notação científica. Olha só, para que eu faça essa transformação, eu vou ter que voltar com a vírgula, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda, de forma a obter um coeficiente aqui numérico que esteja compreendido entre 1 e 10. Então eu vou ter que voltar com essa vírgula, olha só, 3, 6, 8 casas. Voltando 8 casas com a vírgula, eu obtenho o coeficiente 5,1. E o expoente da minha potência de base 10 vai ser o número 8, porque nós retrocedemos 8 casas. Portanto, 510 milhões é o mesmo que 5,1 vezes 10 à oitava potência. Letra B. O comprimento de um vírus é de 0,00025 milímetros, um número bem pequeno. Vamos transformar esse número em uma notação científica. Para isso, nós vamos ter que avançar com a vírgula. Nós vamos caminhar com a vírgula para a direita. Olha só, eu preciso obter um coeficiente numérico entre 1 e 10. Então, eu vou ter que avançar com a vírgula 3, 4 casas para a direita. A vírgula vai ficar entre o número 2 e o número 5. Portanto, o coeficiente numérico é 2,5. Vezes 10 elevado a menos 4. Eu caminhei 4 casas para a direita, meu expoente é negativo, menos 4. Meninos, nós vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês que não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de ciências com o professor Yuri, para você que é estudante do 9º ano do ensino fundamental. Até a próxima aula, um forte abraço a vocês.